exemplo que nós vamos usar aqui para ilustrar como a gente usa a série de Fourier, né? Como é que a gente representa uma função em série de Fourier, seria esboçar o gráfico dessa função aqui. Esboçar o gráfico e encontrar a série de Fourier dela. Então tá aqui, ó, a função f de x é igual a seguinte situação: 1 entre menos L e 0 entre 0 e L. E a função é tal que f de x mais 2L igual a f de x. Então significa que esse 2L aqui, ó, é o período da minha função. Beleza? Logo, pessoal, o nosso L, que nós vamos substituir na nossa série de Fourier, vai ser esse 2L por 2 aqui, que vai ser apenas L. Certo? Beleza. Então vamos lá para o esboço do gráfico. Eu esbocei aqui o gráfico. Então olha só, ele é 1 entre menos 0 e L. Então entre menos L, e 0, entre menos L e 0, vai dar 1. E vai ser 0 entre 0 e L. Ou seja, aqui ó, vai dar sempre 0, onde o x vai variar entre 0 e L. Beleza. E a gente pode então, a gente tem aqui a representação, né, dessa função, que já é uma função aqui estendida, e é uma função aqui que eu posso já representar ela de maneira periódica, que seria repetindo essa parte que eu destaquei de rosa aqui indefinidamente. Tá certo? Então, o período, como a gente pode ver, é entre menos L e L. Então, dá realmente 2L. Então, o L que a gente vai substituir na expressão lá da série de Fourier é metade do período. Tá certo? Então, seria 2L por 2 que dá L. Tranquilo. Então, tá aqui o esboço do gráfico. Agora, nós vamos representar, então, agora ir para o cálculo para a gente representar essa função em série de Fourier. Então, o primeiro passo, galera, é determinar o termo a zero. Lembrando que a nossa série de Fourier era dada, então, por essa expressão. Então, significa que eu vou escrever meu f de x, que é esse cara que está aqui, ó, em termos de uma soma de cossenos e senos. Então, eu preciso determinar o a0, o an, o bn e o l que a gente já determinou. Tá certo? Então, vamos começar calculando, então, o a0. Então, o a0 vai ser 1 sobre o L, que no caso aqui é o L que a questão nos deu. Integral de menos L a L, de f de x dx. É que tá. De menos L a L, a gente pode separar, então, nossa função, na verdade, em duas partes. Nossa integral em duas partes. A primeira, indo de menos L a 0. A nossa f de x. Beleza? E a segunda eu vou pegar de 0 a L, porque ela é definida nesses dois intervalos. Tranquilo? Bem, o que vai acontecer? Nesse primeiro intervalo de menos 0 a L, a função dá quanto? Dá 1. Então fica apenas menos L a 0, perdão. Menos L a 0 fica só apenas 1 dx. E essa segunda aqui, ó, de 0 a ela dá 0. Então esse cara aqui, ó, dá 0. Então fica bem mais simples, não é? Integral de 1 dx é x. Então a gente fica aqui com 1 sobre L, que multiplica x, indo de menos L até 0. Então a gente substitui 0 menos L. Fica mais L, com mais 0, L sobre L, dá 1. Então eu já descobri qual é o valor do meu A0. O meu A0 vale 1. Beleza? No passo 2, então, vamos determinar o AN. Então, passo 2, determinar a N, que são os outros coeficientes, né? Já que o AN aqui, o N vai de 1 até infinito. O A0 é um coeficiente só, e aqui eu vou determinar os ANs, que são os coeficientes AN, na verdade. Então, para isso, a gente utiliza essa expressão que está aqui. Então, isso vai ser 1 sobre L integral, que novamente a gente vai ter que separar essa integral, porque entre menos L e L a gente tem aqui duas funções, né? A função apresenta dois valores. Então, olha só. Eu vou começar então com menos L até 0. Vai ser então f de x, que multiplica cosseno de n px sobre L dx, mais integral de 0 até L de f de x, que vai multiplicar o cosseno de n px sobre L.
dx. Agora a gente substitui. Então, olha só, esse cara aqui, o f de x dá 1, certo? Então, a gente fica só com a integral de menos L a L de 1 vezes cosseno de n πx. Então, fica só cosseno de n πx por L dx. E esse segundo aqui, a função é zero. Então, dá uma simplificada boa. Esse aqui vai dar zero. Esse cara aqui vai dar zero, então só sobra essa integral aqui. Aí a gente calcula essa integral. A gente pode, então, fazer uma substituição simples. Posso falar que o nπ sobre nπx sobre L. Então, o du vai ter que ser nπ sobre L dx. Tranquilo? Então, a gente vai ter que multiplicar. Ou, na verdade, a gente pode escrever o nosso dx como sendo L por nπ du. Então, vamos lá. Então, tá aqui, L por nπ du é o meu dx. Então, significa que eu vou ter esse L aqui de baixo e esse L aqui em cima, quando eu substituir o dx, correto? Ó, dx vai ser isso. Então, esse L daqui vai cortar com esse L daqui. Então, vai sobrar apenas 1 sobre nπ. Beleza? Integral de cosseno de quem? De u du. E a gente calcula, então, essa integral. A integral do cosseno de u du vai dar seno de u, que vai ser seno desse cara aqui. Então, fica 1 sobre nπ seno de nπx sobre L, indo de quanto, galera? De menos L até zero. Aí a gente substitui o x. Quando o x for zero, esse cara aqui dá zero. Beleza, morreu. E quando o x for menos L, aqui vai ficar menos L sobre L. Então fica menos nπ. Só que o seno de um múltiplo de π, ele também é zero. Significa então que vai ficar zero menos zero, que dá zero. Então significa que o nosso termo an, pessoal, ele é zero para essa função aqui. Beleza? Agora só falta a gente encontrar o bn. Aí o termo bn é dado por essa expressão aqui, certo? O f de x que multiplica o seno de x aqui dentro do integrando. E novamente a gente separa a nossa integral entre menos L e L, e menos L e 0 e L. Aí essa segunda aqui, a gente já sabe que ela não vai contribuir, porque o f de x é 0. Então vai sobrar somente essa primeira. Então o bn vai ter que ser igual a 1 sobre L dessa integral aqui, que a gente pode fazer novamente uma substituição. Então, eu vou deixar só uma integral aqui, sem os intervalos. E vou falar novamente que o é menos πx sobre L. Então, a gente já sabe que o du vai dar a mesma coisa do anterior, né? nπ sobre L dx. E que o dx vai ser L por nπ du. Aí a gente vai ter esse L aqui em cima, vai cortar com esse L aqui embaixo, né? Então, vamos dar uma antecipada. Então, vai sobrar 1 sobre nπ. Beleza. E aí a gente fica, então, com uma integral de seno de u du. E a gente calcula a integral do seno de u, que dá menos cosseno de u. Então fica menos 1 sobre nπ cosseno de u. E o cosseno de u é esse nπ x sobre L, indo de menos L até zero. Agora vamos substituir, então, esses intervalos. Então, a gente tem menos 1 sobre nπ. Quando eu substituir o zero, fica cosseno de zero.
menos, quando eu substituir o menos L, fica menos L por L, fica cosseno de menos Nπ. Tá certo? Beleza. O cosseno de zero, pessoal, é 1. E cosseno de Nπ, de menos Nπ, é cosseno de Nπ, porque o cosseno é uma função par. Então, o cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Agora, o cosseno de Nπ, pessoal, ele vai ter o seguinte comportamento. Ele vai ser 1 toda vez que o n for par. E vai ser menos 1 toda vez que o n for ímpar. Por exemplo, então, se o n for 2, por exemplo, fica cosseno de 2π, que eu sei que é 1. Mas se o n for 1, fica cosseno de π, que eu sei que é menos 1. Tá certo? Então, nós vamos ter, então, como resposta o seguinte. Bn vai ter que ser igual. Se o n for par, então a gente vai ficar com a seguinte situação. Aqui vai ficar, então, 1, e vai ficar o menos 1 que dá 0. Então, Bn vai dar 0 para n par. Agora, se o n for ímpar, aí fica menos 1, com menos daqui fica mais, então fica 2, que multiplica esse cara aqui. Então, fica menos 2 por Nπ, para n ímpar. Tranquilo? Só que o Bn ser 0, aí a gente vai ter, então, uma solução trivial, já que o An também já é 0, né? Vai ficar 0 e 0. A gente não vai ter uma soma de senos e cossenos, conforme a gente falou, da série de Fourier. Então, Bn igual a 0 não nos interessa, porque seria uma solução trivial. Só seria aqui uma 0 sobre 2, que é L sobre 2, e aí que seria 1 sobre 2 não é o que nós queremos. Então, significa que a gente vai usar como resposta somente o caso em que n é ímpar. Então, a gente precisa garantir que esse n aqui vai ser ímpar. Então, a gente vai ter que escrever esse n em termos de um outro parâmetro, para então garantir que ele sempre seja ímpar e que ele não percorra valores pares. Beleza? E como eu quero que comece do 1 também, né? Então, eu vou falar que o n vai ter que ser isso aqui, pessoal. N vai ser 2k menos 1. Por que 2k menos 1? Porque quando eu quero que a série comece com o 1. Então, eu quero que a série comece com k igual a 1. Aí eu vou só substituir esse somatório de n começando igual a 1 para n começando de k igual a 1 até infinito. Aí, quando o k for 1, o n vai dar 1. Beleza? Só que quando o k for 2, aí fica 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. O n dá 3. E assim sucessivamente. Se eu fosse colocar 2k mais 1, eu também garantiria que ele fosse ímpar. Só que se eu começar de k igual a 1, aí já começa do n igual a 3, eu excluo a possibilidade do n igual a 1. Tá certo? Então, por isso que eu optei por 2k menos 1. Beleza? Então, o n vai ser 2k menos 1 pra gente. Então, a gente vai substituir aqui no lugar desse n, 2k menos 1. Tá certo? E a gente vai, então, para o último passo, que é, então, substituir esses coeficientes aqui e representar a nossa função em termos aí da série de Fourier. Então, nosso passo 4, substituir A0, AN e BN na fórmula de Fourier. Então, quem é o nosso A0? Se a gente voltar lá atrás, vamos escrever aqui, né? F de x vai ter que ser igual a 0 sobre 2. A gente calculou que a 0 era 1. Então, fica 1 sobre 2. Mais somatório, a gente viu que o AN ele era 0. Então, esse cara aqui todo, ó, vai dar 0. Vai ficar só aqui o BN, que multiplica seno de Nπx por L. Só que a gente viu que o Bn ele era dado por menos 2 por Np para n ímpar. Então, para garantir que o n fosse ímpar, a gente substituiu o n, então, por 2k menos 1. Então, aqui vai ser, então, na verdade, 2k menos 1 que multiplica π. Tá certo? Ao invés de ser Np. E ao invés de começar de n indo de 1 até infinito, a gente vai começar de k. A gente vai escrever k indo de 1 até infinito. Vamos mudar aqui o índice do somatório. E aí de Bn, que é esse cara aqui, né? Menos 2. Então esse menos eu posso jogar aqui na frente. Então eu escrevo 2 sobre 2k menos 1, que multiplica o π.
vezes o seno de n. Quem vai ser o n pra gente? O n é 2k menos 1. Então eu vou colocar aqui 2k menos 1, que multiplica π, que multiplica x, dividido por L. Prontinho, galera. Então, a nossa função, que está aqui, ela pode ser escrita nesse formato aqui, em série de Fourier. E o bom é que, independente de qual seja a função, os passos vão ser os mesmos. Tá certo? O que pode mudar é que a função pode ser mais complicada de você encontrar essas integrais aqui. No AN, tudo bem, mas vai depender da função. A função pode, então, te trazer integrais mais complicadas. Né? Você vai ter que utilizar alguma técnica de integração, algum método aí para resolver a integral.